Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Agora eu sei, agora eu sei. Estamos começando a nossa live de hoje que tem o tema As Perguntas que Movem o Mundo. Por isso que eu escolhi essa música para poder cantar novamente. Ontem eu contei um pedacinho dela. É a música Coisas que eu Sei, da Luísa Posse, e tem, né, muita ligação, muita conexão com o que a gente está falando. E como eu adoro, como eu gosto, como eu amo cantar, né? Eu costumo fazer, né, muitas analogias com canções, muitas paródias com canções. Nada como começar a minha live de hoje, de ontem, né? E a de hoje também, com uma canção. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live. A nossa semana está no segundo dia da Semana da Diversão Semana da Ciência Extraordinária, desculpa. A diversão foi lá em janeiro. Da Ciência Extraordinária. E você que está inscrito no na nossa semana tão extraordinária já recebeu lá a lista dos materiais para fazer as experiências, já recebeu o vídeo com as experiências explicados pela Sabidinha. Para quem não conhece, a Sabidinha é uma personagem que eu criei no momento da pandemia. Estava eu em casa, os alunos em casa, e alguma coisa eu tinha que fazer de diferente para tentar despertar um pouco a atenção deles. E aí eu coloquei, né, essa ideia da Sabidinha em prática. E tinha muito aluno perguntando quando ela ia voltar. Então agora ela voltou para as redes sociais, né, a Sabidinha. Quem é que assistiu alguma aula da Sabidinha, né, coloca aí depois nos comentários alguma coisa que você lembra, algum tique que ela tinha, alguma coisa muito bacana que a Sabidinha possuía, que é muito bom saber que vocês, né, ex-alunos e pessoal que está seguindo agora, estão acompanhando essa personagem tão legal que eu criei. E antes da gente começar o assunto da nossa live, eu só queria falar de algumas dicas para você talvez fazer essa experiência em casa, das experiências de hoje. Eu falei para vocês que numa experiência era para usar tipo uma tampa de plástico descartável. Só que, por exemplo, essa daqui que tá na minha mão, que é de marmitinha, tá vendo? Eu cortei essa borda para ficar fácil na hora de puxar, tá? Se você fizer com um papel, talvez o papel amoleça muito rápido, vai acontecer a mudança, sim, de densidade dos líquidos, mas talvez fica mais fácil você utilizar uma tampinha descartável, aquela que vem das azeitonas. Você compra potinho a granel, corta lá essa parte mais grossinha que deixa esse relevo e deixa lisinho para você conseguir puxar. Você pode fazer essa experiência também usando bolinhas de isopor, que eu coloquei, né, o óleo, a água e tal. Usa bolinhas de isopor que elas vão tudo rapidão subir, fica muito lindo, muito bacana. E a outra dica para nossa experiência, né, que apareceu hoje na nossa videoaula, eu falei que tinha que usar tipo um tubo comprido, bem comprido, para poder ser visual a densidade dos líquidos. Então, se você tiver esses tubinhos aqui que vem em aniversário, tá? Tem de todos os tamanhos, você consegue, né, colocar bem, né, cada um dos líquidos e deixar bem visual para os seus alunos, tá? Então fica aí a dica para dar talvez uma facilitada nas experiências que foram postadas hoje. E se você não está inscrito na nossa semana da Ciência Extraordinária, pode fazer sua inscrição, o link tá aqui na minha bio. Você clica lá, você vai ser encaminhado para uma página onde você vai poder entrar no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, você vai estar recebendo os vídeos da Sabidinha e a lista dos materiais. E aquele e-mail que você faz no ato da inscrição, também, né, você estará recebendo notificação das nossas lives, lembretes para que você não perca nenhum momento da nossa semana.
Essa semana é composta de 4 lives, então foi ontem a primeira, né? Segunda, terça, quarta e quinta. E nós vamos ter 4 vídeos também de experiências, só que aí eles começaram na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então vai de segunda a sexta, certo? Com 4 lives e 4 vídeos de experiência da Sabidinha, né? E esses vídeos têm aí 5 experimentos explicadinhos de uma forma bem tranquila para você conseguir fazer em casa, para você conseguir explicar para os seus alunos de uma forma diferente e transformar aí um pouco esse ensino de ciências, certo? Então os nossos recados foram dados. Mais uma vez, muito boa noite para você que entrou na nossa live. E hoje o nosso tema, então, é perguntas que movem o mundo, né? A dúvida, pessoal, é fundamental para a nossa vida. Duvidar nos faz buscar as respostas. Duvidar nos faz escolher. Duvidar nos faz escolher os melhores resultados, encontrar os melhores resultados. Por exemplo, uma coisa bem tranquilinha. Quando você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados. Por quê? Porque você aprendeu que provavelmente pode estar passando um carro. Então você duvida, será que vai ter um carro? E aí você olha e você atravessa, né? Às vezes você vai lá, tá em casa, tem umas comidinhas guardadas na geladeira, você pega e olha aquela comidinha na geladeira e fala, será que tá boa? Dá aquela cheiradinha, acho que não. Ou então, nossa, eu acho que não tá tão, acho que vou esquentar bastante, vou ferver bastante pra matar o que tem. Às vezes dá aquele jeitinho, né? Ou, pegou um queijo, aqueles pedaços de queijo, será que ele tá bom? Aí você só corta aquele pedacinho onde tinha um bolor. Gente, né? Esse duvidar é sobrevivência, né? E quando se tem dúvida, é sinal de que você sabe de alguma coisa. Então, se você tem dúvida, será que essa comida tá boa ainda? É porque você sabe que se você comer uma comida que não está boa, irá te fazer mal, certo? Então, quando a gente, tem a dúvida, é porque a gente sabe de alguma coisa, tá? E por isso é preciso conhecer, é preciso saber cada vez mais, buscar cada vez mais conhecimento. Ai, que linda! A Ana falou pra mim que eu estou linda, que eu tô extraordinária, que eu tô incrível. Ai, gente, eu tô adorando fazer essa semana das 6 extraordinária mesmo. E hoje tá frio, né? Dizem que a gente fica mais chique no frio. Mas eu só coloquei essa blusa aqui em casa pra poder ficar bem quentinha. Tem um super chá aqui, ó, saindo fumacinha. Porque, gente, a gente que mora em Rio Preto, não sei se você é de Rio Preto, tá assistindo a nossa live agora, a gente sofre muito quando muda a temperatura. Porque nós não estamos acostumados. Não estamos. E aí, né, a gente parece que vai congelar, né? Então, seja bem-vindo ao nosso Rio Preto, friozinho. Então, né, estou tipo de preto, de gola alta aqui na Semana Extraordinária, né, dessa ciência extraordinária. Que esfriar também tá tudo relacionado com ciência, não é mesmo? E aí, como a gente estava falando, pessoal, quando a gente tem dúvida, a gente tem consciência da nossa fragilidade. Consciência que a gente necessita aprender constantemente, conhecer cada vez mais. E ter essa consciência que a gente precisa aprender cada vez mais torna o aprendizado mais leve. Torna viver, né, sendo um constante aprendizado. E é isso que as nossas crianças precisam entender, que aprender é para a vida toda. Os nossos alunos precisam entender que a gente não aprende só lá na escola. A gente aprende dentro de casa, a gente aprende fazendo uma viagem, a gente aprende simplesmente parando e pensando, né? Que eu falei na música que eu cantei ontem, né? Que fala, né? Que coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Poxa, como que você adivinha? Porque você foi juntando algumas informações e você chega nas suas conclusões, né? Então a gente passa a vida toda aprendendo. E se o nosso aluno, se a sua criança, ela tem essa noção de que é a vida toda, é conhecer, é entender, é compreender, a vida vai se tornar mais fácil, o aprendizado vai se tornar mais fácil, porque ele vai estar vendo que isso faz parte do ser humano, tá? Eu, particularmente,
amo aprender, gente. Eu me inscrevo em todos os eventos praticamente gratuitos que aparecem pra mim. Falo que o algoritmo me ama. Ele vem, me chama, aí eu anoto, tem dia que tem uma live, tem dia que tem outra. Tem dia que eu consigo assistir, tem dia que eu não consigo assistir. Tem dia que eu faço uma maratona. Não sei se você é assim, mas eu amo aprender, amo assistir live, amo ler, né? E eu gosto, né, de fazer isso, porque eu entendo que isso como é que fala? Uma forma de crescimento, né? Faz parte da minha vida. Também está relacionado, claro, com a minha profissão. Porque a gente escolhe aprender mais daquilo que a gente gosta mais, né? E quando a gente está aprendendo, quando a gente está, né, nos perguntando com as dúvidas na nossa cabeça, às vezes a gente vai ter uma ideia para resolver aquele determinado problema e a gente erra. A gente vacila. E isso vale para tudo na vida. Às vezes você tem uma ideia de uma resposta numa prova e não é aquilo. Ou uma resposta de questão durante o dia, durante a aula mesmo de atividade, né? Ou às vezes uma resposta, uma pergunta para alguém e você erra. Pergunta lá o endereço de alguém e você também tinha quase certeza que era aquele lugar e fala errado, né? Então a gente comete erros, vacilos, mesmo, né, a gente tentando exercer cada vez mais a nossa memória, o nosso pensamento, pensar sobre o pensar. Mas o que faz a gente errar mais é a falta de conhecimento. Quanto menos a gente conhece, mais a gente erra, né? E como é que a gente conhece as coisas? Né? Com interesse, vontade de responder as perguntas, com questionamentos, certo? Porque se você soubesse que determinadas atitudes, que determinadas respostas suas iriam ser tão desastrosas, você não teria feito isso, né? Então, saber evita o erro. Então, quando a gente questiona, a gente vai em busca de respostas e essas respostas vão ser importantes para evitar que a gente erre, tá? E aquela pessoa, assim, né, que se sente, a gente tem uns alunos que se sentem, né, a gente tem professores que se sentem, nós temos pessoas que nos cercam, que se sentem, aquelas que sabem tudo, não tem? De tudo. Chega até aquele ar, assim, que você fala, meu Deus, né, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Ela sabe tanto, não é? Essa pessoa que acha que sabe tudo, que sabe o suficiente, ela só tá mostrando quão limitado ela é, né? Por quê? Porque isso vai bloquear a capacidade dela aprender mais, de conhecer mais. Essa pessoa ela vai estar sempre sujeita a criar falsas certezas. Porque ela não vai ter certeza, ela não vai tentar resolver, né? O nosso amiguinho Aristóteles, ele diz assim, que o princípio da sabedoria é a dúvida. Você concorda com o nosso amiguinho Aristóteles? Ah, eu concordo, né? Você que tá aqui assistindo minha live... Essa moça que não sabe, isso mesmo, certo? A Ana falou que gostou dos vídeos, os experimentos da Sabidinha. Gente, estou fazendo com muito carinho os experimentos da Sabidinha. Ela é toda, né, meio com uns tiques, um jeito estranho, diferente de falar, mas é a personagem, né, que faz os experimentos da nossa Semana Extraordinária e ela vai aparecer bastante nos momentos virtuais. E você que tá aqui, né, assistindo a live, vou pedir para que você responda, tá? Porque é uma pergunta muito difícil, hein? Quem foi o autor da frase só sei que nada sei? Quem foi o autor da frase só sei que nada sei? Será que você sabe quem falou essa frase tão famosérrima? Vou beber um chá enquanto vocês pensam para responder. Não vale pesquisar no Google. Não vale, certo? Dá uma olhada aí, vamos ver se vai sair uma resposta. Quem foi que falou só sei que nada sei? Nossa, gente, chá aquece a minha alma. Foi o nosso amiguinho, o Sócrates, tá? O Sócrates que falou, só sei que nada sei. Ele era um grego, gente. Ele revolucionou o pensamento ocidental. Ele foi mestre do Platão. Com certeza você já deve ter ouvido falar do Platão, né? Isso vai lá, dá-te acertado, né? Que a gente tem esse erro meio um pouco de transmissão. É isso mesmo. O Sócrates, ele foi o mentor do Platão, que também é super famoso. E que com certeza, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar do Platão, já ouviu falar do Sócrates. O que você, o que nós iremos ouvir sobre os nossos alunos?
Nós somos os mestres deles, né? Então Sócrates foi o mestre de Platão e Platão ficou famosão. E os nossos alunos? Como que eles serão conhecidos? O nosso papel como professor de ciências é sempre estimular, buscar, né, respostas para as perguntas. Na live de ontem eu falei para vocês que a melhor pergunta é aquela que não tem resposta pronta. É aquela que o aluno tem que unir um monte de conhecimentos para poder criar a sua resposta, fazer eles pensarem, né? Então a gente tem que estimular essas crianças a entender. Claro que eles precisam aprender alguns conceitos, algumas definições, a gente tem que fazer atividades, provas que cobrem isso deles, mas colocar perguntas que não tenham resposta pronta torna, né, o aprendizado muito mais eficaz, né? Você consegue aí pegar e parar e pensar no seu aluno, né? Imaginar como que quem ele vai ser quando ele crescer, sonhar mesmo com aquele aluno pro problema. Nossa, aquele aluno não para quieto. E agora, nossa, quem que ele vai ser na vida? Ah, vai ser um atleta. Ou, ele vai ser um socorrista. Ele vai ser uma estrela de Globo. Na Hollywood, né? Na Hollywood. Gente, a gente tem que sonhar e tentar entender o que eles sonham pra eles. Sabe por quê? Porque as perguntas movem o mundo. Se ele entender mais ou menos que ele tem um sonho e ele entendeu, como que você vai chegar nesse lugar? Eu quero, tem muito menino que gosta de ser jogador de futebol, né? Então vamos lá. Você quer ser jogador de futebol? E o que precisa pra ser jogador de futebol? Eu preciso jogar bem e tal. Tá, e o que mais? Eu preciso praticar, eu preciso participar dos treinos, eu preciso ter disciplina, eu preciso me alimentar bem, eu preciso, né, aprender uma língua, porque provavelmente eu vou viajar pra fora, eu preciso não sei o que, eu preciso. Aí você vai instigando. Tá, e como é que você vai aprender a se alimentar bem? Né? Conhecendo os alimentos. Como é que você vai? Então, assim, você vai instigando e mostrando pra ele que o que ele tá aprendendo ali na escola vai ser super importante pra ele chegar no sonho dele. Então, fazer até o momento dele, né, se concentrar. Nossa, isso aqui, que tá relacionado com o futebol. Vou colocar questões que falem de futebol, né? Agora também tá na moda do skate, né? Aí já pensou, gente, colocar aquelas questões de rampa, né? Fica lindo e ele vai se sentir, tá? Eu costumo dizer que a gente precisa pensar nos alunos igual a gente precisa pensar na fotossíntese, tá? Eu gosto muito de fazer analogia com coisa de ciências e com o dia a dia. Então, quando a gente ensina a fotossíntese para as crianças, a gente fala assim, que são necessários 3 ingredientes, né? A luz, a água e o gás carbônico, né? E a criança também precisa desses ingredientes para poder se desenvolver, né? Então, a luz é você ter esse olhar diferente para a criança, é você perceber que ele possui alguns conhecimentos adquiridos, né? E tentar despertar nele essa vontade de ir expor para você, expor em sala aquilo que ele sabe, né? A água seria o conteúdo que você tá lá, né, ministrando para ele na sala, então fornecendo para ele. E ele possui, né, por ser uma sementinha, eu costumo falar que as crianças são sementinhas. A sementinha também está relacionado com o que ele possui, né? A parte interna dele, a reserva. Aquilo que ele adquiriu numa viagem, aquilo que ele adquiriu conversando com a mãe, aquilo que ele adquiriu conversando com o pai, essa reserva na sua sementinha, tá? E o gás carbônico também está relacionado com a forma como que você vai oferecer, né, esse dinamismo para a criança dentro da sala de aula. Então, uma forma diferente, fluida, né, porque é um gás e tal, dentro da aula. E aí, nesse momento, quando ele tem esses 3 ingredientes e ele junta com a reserva dele, né? Essa sementinha consegue germinar, essa criança consegue crescer, né? Então, antes mesmo da gente oferecer a luz, a água, o gás carbônico, ela já tá usando a reservinha dela debaixo da terra. Essa sementinha já tá usando a reservinha dela. Aí, quando a sementinha, né, solta as primeiras folhinhas, aí o professor vai oferecendo, né? E eu costumo falar que do mesmo jeito que a gente tem planta que gosta de muita água e planta que não gosta, planta que gosta de muita luz e planta que não gosta, o professor tem que meio que entender qual é o aluno que gosta de ser muito tempo questionado e aquele aluno que gosta de aprender pensando, mas na forma mais reflexiva e tudo mais, tá? Então eu gosto de fazer a analogia, que eles têm que usar a reservinha,
né? E que o professor tem que oferecer a luz, a água, né? E o gás carbônico para que a planta continue crescendo e dê seus frutos e tal. Mas vamos lá, gente. O tema da nossa live é perguntas que movem o mundo, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado. Uma dúvida mal interpretada, ela pode gerar uma guerra. Uma dúvida mal interpretada pode gerar uma guerra. Uma pergunta mal formulada pode gerar muitos atritos. Você já fez uma prova que às vezes fala, mas não foi exatamente isso que você pensou. Ou algum exercício do livro, não, ele não pediu para explicar, ele só pediu, perguntou e eu coloquei sim e não. Ah, essa pergunta pedindo a minha opinião. A minha opinião é essa. Isso vai dar errado? É a opinião do seu aluno? Então, perguntas mal formuladas vão gerar atritos. E mesmo que essa pergunta, né, ela seja essencial para os novos tempos, para a construção do aprendizado, se ela for muito mal reformulada ainda, mal interpretada, ela não vai resultar nas respostas que você está esperando, certo? Não vai ser condizente com aquilo que você deseja, né? E aí, né, você não vai ter, né, o sucesso no final que você queria colher ali o que os alunos tinham entendido e não foi. Então não adianta ter uma dúvida, não adianta ter uma pergunta, se você não sabe expor ela de forma clara, se ela não for representada de forma clara. Deu para eu entender? Então a gente precisa aprender, né? Fazer as nossas perguntas para poder gerenciar uma aula, fazer os alunos ficarem todos questionadores. Mas e os seus alunos? Eles sabem fazer perguntas? Porque antigamente a gente tinha esse hábito, né? De pegar um livro, criar lá as nossas perguntinhas sobre o livro. Eles sabem fazer perguntas sozinhos? Ou na hora que ele vai perguntar para você, ele consegue colocar aquilo que tá aqui, aqui. Ou, né, aquilo que tá aqui no papel. Eles sabem formular respostas. Ele sabe a informação, você acabou de explicar, e ele sabe, ele quer falar, ele sabe colocar essas informações de forma oral ou na forma escrita. Se a sua resposta for às vezes, nem sempre, ou imagina, não sabe, não. É o nosso papel também como professor, é o nosso papel como educador, ajudar eles a organizar esses pensamentos, né? Para poder eles conseguirem montar as suas perguntas e a gente entender o que eles estão perguntando para a gente poder responder. Porque às vezes eles perguntam e a gente responde e fala, aí eles falam assim, não foi isso que eu perguntei, né? Ou você fala, vocês entenderam? Entendemos. Aí um erga a mão, não entendi o quê que você não entendeu? Tudo. Não, tudo não. Alguma parte você não entendeu, né? Então, saber encontrar aonde está a dúvida. Ele sabe, né? E a gente precisa ensinar eles a organizar esse pensamento. Falar, primeiro você tem que pensar aqui, imaginar, né? Montar essa perguntinha, fazer aquela nuvenzinha aqui. Aí depois você pensa, pode fazer, faz um treino em casa, né? Imagina como que vai ser a resposta. Essa pessoa vai gostar de ouvir aquilo que você tá falando, porque a outra pessoa vai estar te entendendo. Eu sempre falo nas provas pra eles, quando você vai fazer uma resposta, você tem que pensar, a pessoa vai me entender? Se não for a professora Natália que estiver corrigindo a minha prova, a outra pessoa vai entender a minha resposta? Porque a professora Natália vai deduzindo, né? Vai pensando ali, não, ele tá falando disso, não, eu acho que ele quis escrever isso. Mas e se fosse uma outra pessoa? Quando a gente põe uma resposta, tem que ser clara para que todas as pessoas entendam, tá? Então é isso que a gente tem que tentar estimular neles, né? Aprender eles, ensinar eles a fazer as perguntas, fazerem suas respostas, tanto de forma oral, como também na forma no papel, né? Na forma escrita. E agora, gente, eu fiz uma caixinha de perguntas perguntando para vocês, né, aqui no Instagram, aquilo que mais aparecia no dia a dia de vocês, como professores, ou como pais de crianças, ou como alunos. Eu tive interação de alunos bastante. Alguns alunos. É isso mesmo, Ná. Tem que pensar. Né? Ela tá falando que é extremamente importante, né? E se o outro for corrigir, né? Então pensa se o outro vai estar entendendo o que você está querendo falar, né? É sempre colocar se colocar no outro. Como que o outro vai entender aquilo que eu tô falando, né? Fazer aquela apresentaçãozinha de seminário. Se eu falar
assim, bem baixinho, ninguém vai me entender. Então você tem que falar alto, né? E ir com palavras claras, né? De uma forma objetiva. Então tudo isso, né? A gente tem que ensinar eles a fazer. Tá? Família ensina também, mas a gente na escola consegue, né, muito mais coisas. A gente já tá sentindo, né, a falta que fez a escola na vida dessas crianças nesses 2 anos que aconteceu aí no nosso isolamento, 2020, 2021. A falta que a escola fez para eles. Por mais que a gente tentou ali, né, sei lá, criar uns personagens para dar aula, igual eu criei a Sabidinha, a gente sabe que a gente não conseguiu atingir todo mundo. E na sala a gente consegue atingir uma grande quantidade de alunos. Não todos, dependendo ali da demanda, da situação, da escola, né? Da realidade daquela cidade. A gente sabe que existem vários limitantes, né? Mas pessoas, assim, eu coloquei aqui a listinha das perguntas que apareceram no Instagram. E eu também coloquei algumas que normalmente aparecem para mim, né, como professora. Para quem não sabe, eu dou aula para crianças do 5º aninho até o 3º ano do ensino médio, tá? Então eu dou ciências, biologia e dou aula de química para o pessoal ali do 9º ano. Na apostila do 6º, 7º ano, na escola onde eu trabalho, eles também já aprendem física ali misturado com ciência. Então eu acabo também trabalhando essa disciplina de física com eles. E eu já dei, né, já lecionei aulas para as crianças pequenininhas ali do ensino fundamental 1, fui professora do 2º aninho. Então, assim, muitas memórias e muitas perguntas apareceram. E eu tentei, né, pegar a que o pessoal colocou no Instagram e colocar algumas também do meu dia a dia. E se você que está aqui assistindo e quiser colocar alguma também aqui nos comentários, pode colocar para a gente poder comentar um pouquinho. E se você tá assistindo o vídeo depois, gravado, que eu sei que tem a galera aí da pedagogia que vai assistir tudo depois, pode colocar nos comentários do vídeo, que aí eu vou dar um jeito talvez de fazer um vídeo da Sabidinha explicando alguma coisa para vocês também terem essas respostas. Como explicar para essa criança de tal idade determinado assunto, tá? Então vamos lá. Perguntas mais comuns no dia a dia aí das nossas crianças. Eu coloquei aqui de onde vêm os bebês, né? Eu coloquei, não vou aparecer no Instagram, não. De onde vêm os bebês? Essa pergunta aparece, né, em várias situações. Às vezes quando a mãe fica grávida, né, de outro filho. Às vezes quando a amiga muito próxima da família fica grávida e a criança começa a ver aquela barriga crescer e ela quer entender como aquela criança foi parar lá dentro, né? E aí, né, você fica assim, meu Deus, né, como eu vou explicar? Aí tem aquelas crianças, né, que vão, a mamãe fala, nossa, é que o papai colocou uma sementinha dentro da mamãe. Aí a criança, mas como? E ela vai instigando, vai tentando responder, e aí você dá aquela desconversada e tal. Para não ter, né, tanto problema, a ideia dessa questão, né, de onde veio os bebês, talvez seria mostrar essa questão do ciclo da vida. Né, mostrar para ele que a mamãe elefante também tem seus filhotinhos, mostrar que o cachorro também tem seus filhotinhos, ter um bichinho de estimação, né, ele poder entender que já foi talvez dentro de um ovinho, né, se for passarinho, se for um cachorro, uma cachorrinha, né, ele entender que faz parte do ciclo da vida, ter, né, esse momento da reprodução, do desenvolvimento, né, do grupo, vamos pensar. E aí talvez fique mais tranquilo, porque você fala assim, né, do mesmo jeito ali do cachorro. Que às vezes eles já viram isso acontecendo, né? Porque já aconteceu comigo, gente, aluno ali do ensino médio perguntar assim, uai, mas como é que o passarinho tem filhotes se o passarinho não tem o pipi? Minha do ensino médio, tá? E aí o que eu fiz? Acabou a aula, chamei esse aluno para conversar, liguei aqui no computador, olhei assim, mostrei pra ele imagens do acasalamento do passarinho. E ela, eu não sabia. Gente, não é pra mostrar a imagem do acasalamento do ser humano, não. Mas assim, essa noção de mundo, que tem que ter um parceiro, que tem que ter, né, uma machinha, feminha, essas coisinhas assim do dia a dia mesmo, tá? Então essa aqui é uma questão muito difícil de explicar,
tá? Dependendo da idade, mas ele tendo essa noção que os seres vivos fazem isso. Ah, a árvore tem uma sementinha, né? Aí você planta o feijão e fala, nossa, vai crescer e tal. Então dá essa ideia que todo ser vivo vai nascer, vai crescer, vai reproduzir, é bem bacana aí, com muita calma, com muita sabedoria, o momento certo. Cada família, né, vai ter o seu jeitinho de contar, mas não fica muito na ilusão não, tá? Que a mamãe mandou uma carta, né, que não sei o quê. Não, gente, já vai meio que orientando que faz parte do ciclo da vida, tá? Aí essa era a mais polêmica. As outras são mais tranquilas. Essa aqui, uma professora colocou, por que o dia sucede à noite? Não é, a palavra não é sucede, talvez pela questão de caractere ali. Por que vem o dia e depois vem a noite? Por que vem o dia e depois vem a noite? Ah, isso é uma pergunta que a primeira pessoa que, né, tentou explicar isso arrasou, né? E aí vinha aquela ideia, né? Que o sol nasce, o sol se põe, aí nasce a lua e a lua se põe. E aí veio os queridos maravilhosos que estudavam mais, jogar assim que não é o sol que se movimenta e que é a terra. Gente, vocês sabem de toda essa história, né? Onde já se viu? Como assim? A terra que se movimenta? Não tá movimentando. E hoje, quando a gente apresenta isso pra criança, a gente quer que ela engula essa informação, que é a terra que tá girando, né? Que não é o sol que tá se movimentando, mas ela vê se movimentando no céu. Ou não, né? Porque a gente comentou ontem que as crianças estão mais na tela do que olhando o que tá acontecendo através da janela. Mas tentar explicar através de imagem, através de vídeos mostrando a Terra do lado de fora, né? Através de esquemas, né? De maquetes, mostrar que realmente acontece esse movimento da Terra girando em torno dela mesma, da Terra girando em torno do Sol, para que ela consiga visualizar, né? E entender, compreender esse processo. Esses dias eu vi um post do criador do relógio, né? O moço fazendo uma brincadeira, né, sobre a criação do relógio. Ele falou assim... Chegou lá, inventei um negócio aqui novo, o relógio. Pra que serve? Não sei se vocês já viram esse post, nossa, é muito legal. Aí o cara fala assim, ele serve pra poder a gente saber as horas. Tá, e como é que funciona? Tem 24 horas. O dia começa à meia-noite. O dia começa à meia-noite. E a noite começa às 6 do dia, né? No final do dia. Tá. E como é que funciona esses ponteirinhos aí? O maior ponteiro mede a menor parte do tempo. E o menor ponteiro mede a maior parte do tempo. Né? E esse pequenininho aí? Eles são os minutos que vão ser... Gente, a pessoa que criou o relógio, né? Imagina ele explicando essa invenção, né, para as pessoas e tal. Cara louco. Divide o dia em 12 horas, mas é 12 horas em todos os lugares? 12 horas de claro, 12 horas de escuro? Tem diferença, né? Então, na hora de pôr isso para o aluno, de colocar essas ideias, fazer eles perceberem isso. A gente está tendo agora, né, um momento que a noite está chegando mais cedo, né? A gente tem aí o entardecer por volta das 5, 5 e meia, já começa a ficar mais escuro. E quando a gente tá no nosso horário lá, na época do verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Então, essa noção, por que isso tá acontecendo, mostrar da inclinação da Terra, né? Então, falar que o dia vem depois da noite, que o sol nasce, que o sol se põe, que a lua nasce, que a lua se põe. Gente, tenta organizar a ideia na cabeça da criança, tá? É muito importante. Aí... Essa mesma professora tinha colocado, mas não é o sol que se movimenta no céu? Mas mais ou menos essa ideia que ela estava tentando explicar para os alunos e queria talvez uma ideia de como trabalhar esse assunto. Porque a Terra é azul? Aí a gente pega e fala, porque a Terra tem mais água do que terra. Tá. Quando você coloca o copo, coloca água, que cor que fica? Transparente. Aí você ensina o seu aluno que a água não tem cor. Como é que, porque a Terra tem mais água, ela é azul? Tá relacionado com a luz refletida pelos mares. A cor do mar, também a água do mar em si não vai ter cor, mas é o fundo ali, né?
Então, essa parte de fazer deles entenderem, a água sim é transparente, mas o fundo vai dar uma coloração, vai vir a luz do sol, e é muito legal. Porque senão vai dar bug na cabeça da criança. Ah, a terra é azul porque tem água, mas a água é transparente, certo? Então, tentar fazer essa explicação. E aí vem a ideia também do céu, né? Que eu fiz até um post esses dias das crianças perguntando, né? Ah, mas eu vou pintar o céu de laranja, eu vou pintar o céu de rosa. Não vou pintar de azul, porque eu já vi o céu dessas cores. As crianças vão falar isso. E se você não tem um argumento de explicar o porquê, você só fala, tá bom, na próxima aula eu vou explicar. E aí você se prepara, né? Procura ali vídeos talvez de alguém explicando, ou mesmo você explica para o seu aluno, né? Que a luz branca tem, né, as 7 cores, que a cor azul é a cor mais pequenininha, então quando o sol tá mais em cima, né, na posição ali do meio-dia, a gente consegue ver mais ali tudo céu azul, e quando o sol vai se movimentando, né, conforme a Terra vai girando, a posição do Sol vai mudando, e aí então o que vai acontecer? Vai começar a aparecer as ondas mais largas, né, o comprimento de luz mais largo, mais comprido, e aí no caso vai ser o laranja, o vermelho. Então você pode, né, fazer o arco-íris com a mangueira, você pode fazer várias e várias formas de explicar para a criança, né, e tentar representar por que o céu é azul. Né? Não é simplesmente é azul e vamos pintar porque fica bonito, né? Deixa eles pintarem da cor que eles viram e depois o outro vai pintar de noite, vai fazer preto, né? E tá tudo certo. A gente só tem que deixar eles questionarem e se a gente não tiver resposta, a gente fala que depois a gente vai falar. Segue a aula e um outro dia você se prepara e fala. Tá tudo bem falar que ainda não sabe, tá? Tá tudo bem falar que talvez você vai precisar de chamar alguém para poder dar uma palestra sobre esse assunto, porque dessa nossa formação. Gente, eu que tenho, né, a formação de ciências, biologia, né, ciências biológicas, os alunos me acham um pouco médica. Os pequenininhos também devem fazer isso com vocês, né? Porque eles chegam assim, olha, eu tô com uma bolha. Né? Como é que será que isso apareceu? Por quê? Aí você pergunta, né? Ah, você tava com o sapato muito apertado, você não sei o quê, né? Ou então, nossa, e essas mãos? Professor, tem uma menina que tava com a mão toda manchadinha assim, e me mostrou, eu falei, mas só a sua mão? Olha o teu pé, né? Vê se tem alguma coisa. Eu sabia que tava dando aquela, assim, né, aquela doença da mão, pé e boca. Então, assim, a gente não é médico, a gente não sabe tudo, e nem os médicos sabem de tudo, por isso que eles têm as áreas específicas ali de especialização. Então, não, ó, eu não sei, mas eu vou pesquisar, pegar ali na hora, se você tem a liberdade de pegar o celular, pesquisar e tentar explicar aquilo, porque às vezes ele até pesquisou no Google. Teve uma aluna que fez uma prova de biologia, da Olimpíada Brasileira de Biologia, e ela fez a prova, pegou a prova e depois falou, professora, eu não entendi por que chegou nesse gabarito. Ela já tinha a resposta, mas ela não entendeu. E aí você lê, junta os seus conhecimentos e você consegue explicar. Ela falou, agora fez sentido. Porque também não adianta, né? Ter a pergunta, ter a resposta e ele não entender nenhum dos dois, não é? Bom, essa aqui eu achei bacana. Provavelmente deve ter sido foi o aluno, sim. Por que a gente fala que o sangue tem gosto de ferro? Eu nunca comi ferro. Não é? É mesmo, é verdade. A gente fala que o sangue tem gosto de ferro, mas a gente nunca lambeu um ferro. Bom, pelo menos eu nunca lambi. Né? Gente, as coisas, os materiais, eles soltam partículas no estado gasoso na atmosfera. Então, se você já sentiu o cheiro do ferro, provavelmente você já sabe o gosto do ferro. Porque o nosso olfato e o nosso paladar, eles estão em comum, né? Eles têm essa comunicação aqui na parte do cérebro, dos órgãos do sentido, tá? Do sentido do paladar. E aí, por isso que quando a gente sente o cheiro de uma coisa muito gostosa, a nossa boca se enche de água. Porque o seu cérebro já sabe que aquilo é gostoso e ele já vai conectar essa ideia de salivar, porque eu vou comer aquilo, né? Quando o nosso nariz está entupido, a gente não sente direito o gosto das coisas, a gente só sente o doce, o salgado, o azedo, mas você não sente que você está comendo uma Nutella e que você está comendo lá, tomando um suco de uva. É doce, teu nariz está entupido, né? Agora, quando você tá com o nariz todo bonitinho, descongestionado, você sente com prazer a diferença de um suco de uva e de uma Nutella, né? Então, propor isso pra ele, né? Você já não sentiu o cheiro e você nem tinha visto o que era, a boca salivou, né? Então é por isso, você já sentiu o cheiro do ferro e aí então você nunca comeu, mas você já sabe o gosto. E o nosso sangue sim tem ferro,
né? O nosso sangue tem ferro, é importante estar ali nas nossas células vermelhas, e ali é importante para transportar o oxigênio. Então, se você quiser aprofundar o conteúdo, aproveita e fala que é importante comer alimentos ricos em ferro, porque vai fazer bem para ele. Aí você já pode propor uma receita, né? Um dia diferente para eles poderem comer comidinhas ricas em ferro, né? Tem experiências para a gente poder extrair o ferro dos sucrilhos, tá, gente? Tem experiências muito legais. Você pega o ímã e vai puxando assim, sabe? E vai grudando o ferro que estava grudado nos sucrilhos. É muito legal. Então, mostra que tá presente na nossa alimentação, que a gente come, né? Mas que a gente não tá lambendo ali o ferro em si, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ninguém mais colocou nenhuma outra perguntinha aqui? Se vocês quiserem colocar, pode colocar, tá? Não tem problema. Essas daqui... Mamãe novinha colocou: por que eu preciso dormir? Por que eu tenho que tomar banho? Por que eu tenho que escovar o dente? Opa! Vamos lá. É importante mostrar, né, que o nosso corpo descansa. E aquilo que eu falei, se você tiver um bichinho de estimação, fica até mais interessante, né? Mostrar, ó, ele sabe, né, que ele passou o dia todo e ele fez as atividades dele, né? Comeu, cantou, andou por aí, fez xixi, fez, né? E ele tá agora nesse momento de querer dormir. O nosso corpo precisa descansar, todo, né? Os animaizinhos precisam descansar, o seu corpo precisa repousar, você vai ficar melhor e tal. Né? Porque eles reclamam, né, que não quer dormir e tal. Toma banho. Talvez, né, falar que tem que tomar banho e tal, né? Porque sim, não é a melhor resposta, não é? Mas pegar um dia que ele brincou bastante no parque, sabe? E a roupa vai estar bem sujinha. E colocar essa roupa dentro de uma água limpinha. E mostrar a cor que aquela roupa vai sair. Gente, quando a gente põe qualquer roupa na máquina, a água fica já de cor diferente, né? E mostrar pra ele, olha a sujeira que tava na sua roupa. No seu corpo também tem essa sujeira. E não pode ficar, né? Vai deixar a roupa fedida e vai deixar o seu corpo fedido. E se você quiser aprofundar, né? Existem os bichinhos, né? Que vão estar aí na sua pele, se alimentam de pele morta. E você pode, né? Mas, por favor, senão a criança ficar com medo, né? Vai passar soda no corpo. Então, dá essa ideia. A mesma coisa do escovar o dente, né? Que é importante escovar. Como que eu vou explicar? No hábito? Sim, mas e o porquê? Por que eu tenho o quê? Né? Porque sim. Então, mostrar que tem sujeira aqui grudando o dente, né? Existem uns corantezinhos que a gente compra, que a gente faz bochecho e gruda tudo onde tem plaquinha. E aí você, né, pode adquirir esse produto e mostrar, olha tudo de sujeira que tá nos dentes. Porque você olhando assim, aparentemente tá limpo, né? Então, ensinar a escovar o dente, né? Vamos tirar agora essa tinta do dente, mostrar que tem coisinhas grudadas ali, né? Dá a sensação do prazer. Nossa, olha, passa a língua agora, olha que delícia, tá lisinho, né? Pra ter aquela questão da recompensa, do prazer de escovar o dente, né? Do prazer de se sentir cheiroso, né? Então, trazer essa questão mesmo do prazer, eu acho que vai ajudar, né, a explicar, né? Pode mostrar videozinho dos bichinhos no dente? Pode, né? Mas se você não escova o dente, você vai sair aqui, por exemplo, pro dentista. Gente, causa trauma no dentista. Não, o dentista é prevenção e depois tratamento. Então, você não vai no dentista só pra fazer tratamento, né? Senão, coitado dos dentistas, né? Tem que fazer a prevenção e tudo mais. Vamos lá ver a titia vai olhar o seu dente. Então, essa é a importância mesmo, né? De falar dos hábitos de higiene em si, né? Cortar as unhas, né? Passar o desodorante quando chega naquela fase da adolescência. Eu tenho uma aula especial, gente, sobre o fenozinho, né? Tenho uma aula especial sobre o piolho. Então, toda vez que começa a aparecer os assuntos na escola, não, eu tenho uma aula sobre isso, né? Tá montado aí, e claro que eu vou reciclando alguns slides, colocando algumas coisinhas para poder sempre estar falando desses assuntos. Agora, esses daqui, acredito que seja professora, né? O golfinho é mamífero e o tubarão não. Por quê, né? Pra ser isso, né? Acho que é isso. Gente, é importante mostrar pra criança um golfinho mamando. E mostrar um tubarão nascendo e já comendo. Um videozinho sobre isso. E aí você vai falar, mamífero, mama, tá? Porque do tubarão não necessariamente põe ovos, tá? A gente tem tubarão que é ovíparo, põe ovo. Nós temos tubarões que são ovovivíparos, que o ovo se desenvolve dentro da mãe. E nós temos os vivíparos, tá?
Então, estar dentro da barriga da mãe não vai fazer a criança entender que é, né, peixe e o outro é mamífero. Não vai dar, tá? Esses animais, por exemplo, os golfinhos, os mamíferos aquáticos, eles nascem com pelo, tá? E eles perdem esse pelo depois, um pouquinho depois, para poder ficar mais fácil de deslizar na água. Sobre não, né, gente? Deslizar na água. Então, no caso, também falar essa questão do pelo, e que o peixe, né, o tubarão, ele vai ter escamas placoides, mas são escamas, né? Então, passar a mãozinha assim no tubarão, você sente uma textura mais áspera, tá? Passa a mão no tubarão aí, gente. E assim mostrando, né, para crianças essa diferença do golfinho para o tubarão, tá? Esse daqui do morcego mamífero, acho que deve ser também, isso mesmo, da mesma pessoa, né? O morcego é mamífero, né? Por quê? Então, mesma coisa. Ah, você tá trabalhando isso com os animais, então, ó, top, gada. Ó, eu vou dar uma dica, mas esse é o meu sonho de consumo. Ali na Lógica, aquela assim, Lógica me patrocina. Lógica me patrocina. Tem uma sessão chamada Animais que Engravidam. Gente, é um ursinho de pelúcia que você abre assim, faz uma cesárea e saem os bichinhos de dentro. É meu sonho, tem de tudo. Só que nessa sessão de animais que engravidam também tem a galinha. Tá? Eu acho que é o tema da sessão. E aí você abre a barriguinha, a bundinha, sai na bundinha, né? No caso é a cloaca ali da galinha, você abre assim, vai sair um ovinho. Aí você abre o ovinho, tem um pintinho. Gente, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Dai-me dinheiro. Brincadeira, me segura, né? Me segura que eu acho que eu vou acabar comprando. É muito bonitinho, tá? Se tiver alguma outra ideia, alguma coisa que você tá trabalhando pra poder falar, assim, não foi você que fez essa pergunta, mas acabou dando certo pra te ajudar um pouquinho, né? Aí aquela questão mesmo do respirar, eu acho que também isso é bacana, falar da diferença, né? Que os peixes conseguem respirar embaixo da água e os mamíferos não, isso também é bacana, tá? Aproveitar já que você falou que tá trabalhando exatamente isso, porque o golfinho tem que subir, respirar, a baleia tem que subir e respirar, né? E o peixe ali não faz isso, tudo bem? Então isso daí também é legal, só que isso não é uma característica única de mamífero, né? São todos animais que têm respiração pulmonar, por exemplo, as tartarugas também. Então, se as tartarugas, que são répteis, elas estão presas nas redes dos pescadores, elas morrem afogadas, porque elas não conseguem subir para respirar, tá? Então, falar da respiração também acho que é uma coisa bacana, para poder também dar uma boa diferenciada entre golfinho e o tubarão, tá? E aí eu entrei na ideia do porquê os peixes conseguem respirar debaixo da água. Acho que seria interessante sim falar dos tipos de respiração, que existe a respiração branquial, que existe a respiração da pele, da cutânea, que existe a respiração pulmonar. Tem experiências que você simula com linha de lã, tá? A brânquia, e mostra o funcionamento dessa brânquia, como que é. Então é muito bacana, tá? Falar da alimentação dos animais. A alimentação tanto do tubarão como do golfinho, eles são carnívoros, mas inicialmente o golfinho ele vai estar mamando, né? E o tubarão você não vê isso. E dependendo do tipo do tubarão, não tem um cuidado com a prole, né? O cuidado com a sua cria. Então ele põe lá o seu ovo escondidinho, né? E deixa. E nunca mais vai lá visitar o seu filhinho. O filhinho fica, né? Nasce e já vai se virando, né? Aqueles, às vezes, que tem os filhotinhos, mesmo por ser vivíparos, às vezes eles nascem e já também se separam do bando, né? Agora, o mamífero já tem esse cuidado com a prole, tá? Já cuida da sua família. Então, vai dar esse mamar, né? Esse alimento tão importante, tão rico, né? Em nutrientes para o ser. Então, também isso é bacana falar, tá? Alimentação dos fungos e das bactérias. Legal, trabalhar decomposição com eles, né? Pegar restinhos de alimentos, restinhos de folhas, colocar num pacotinho, fechar, né? E mostrar para eles a decomposição acontecendo. Falar, eles conseguem até fazer a decomposição sem usar o oxigênio, porque o saquinho tá fechado, né? Então eles, né? E aí você vai ver que aquele saquinho vai começar a estufar. Mas espera aí, eles estão respirando, né? Eles soltam um gás.
quando eles estão fermentando. Eles não precisam necessariamente ter a presença do ar. Então a gente tem fungos fermentadores, bactérias fermentadoras, tudo para poder usar essa ideia, né? Eu gosto muito de fazer o iogurte com eles para mostrar que as bactérias estão presentes no Danone, fazer pão. Hoje eu fiz pão para mostrar que o fermento também, né, é do fungo. Então, assim, falar da decomposição, que eles são heterótrofos, né, que vão estar lá fazendo a decomposição, mas também lembrar que as bactérias, tem muita bactéria aí que é autótrofa, tá? Tem bactéria que faz fotossíntese, tem bactéria que faz quimiossíntese, então que ela também consegue produzir o seu próprio alimento. Seria bacana, talvez, falar que não existe só planta e alga, né, que produz o seu próprio alimento. Existem algumas bactérias que fazem isso. Se tiver a oportunidade de levar no microscópio, olhar no microscópio, nem que se for o Yakult, tá? Pega o Yakult e coloca, vamos ver os lactobacilos vivos, né? São bactérias pequenininhas, né? Pequenininhas, unicelulares, que dá para visualizar ali no microscópio. Então é bem bacaninha mostrar para eles isso, tá? Agora, deixa eu ver aqui das minhas perguntas. Essa aqui. Por que eu sinto fome? Por que eu sinto sede? Porque daí eu até brinquei num post meu, né? Por que você sente sede? Né? Por quê? Uai, porque você transpirou, você perdeu água, você tem que manter essa quantidade de água constante no seu corpo. A gente fala que aproximadamente 97% do nosso, né, tem ali água, do nosso corpo tem água. E as nossas células precisam de água, então tem que repor a água, então a gente sente a sede. Essa água é utilizada para transportar um monte de coisa, inclusive a sujeira, que vai ser filtrada ali nos rins, e aí você vai eliminar água na urina. Então, quando eu explico tanto o sistema urinário como o digestório, né, o circulatório, eu brinco com eles. Professor, eu quero ir no banheiro. Por quê? Porque hoje tá frio, eu quase não transpirei. Eu quase não transpirei, eu bebi água, os meus rins filtraram o meu sangue e agora eu tô com a minha bexiga com a capacidade máxima, né? E eu preciso ir no banheiro, né? Então eu brinco com eles que ele fala, não, agora tem que explicar. Igual o professor de inglês, tem que pedir em inglês pra poder ir no banheiro, mais ou menos isso eu tento fazer com eles, né? Eu tenho que beber água. Por quê? Porque eu, né? Fazer isso, né? Jogar a pergunta que move, né? O mundo. É bacana fazer. A fome é a mesma coisa, né, gente? O certo seria comer só quando tem fome. É o certo? Né? O teu corpo manda aquele sinal, tô com fome, tem que comer, porque eu preciso repor as energias do meu corpo. Mas a gente liga a comida também com prazer emocional, né? Com a satisfação, com várias questões culturais e tal. E aí, quando a gente começa a comer, né? Quando a gente não tem fome, a gente, né? A professora sabe disso, tá, gente? Mas, como é gostoso, né? Comer. E esse frio, tô tentando me contentar aqui com o chá pra poder não pensar em comer mais coisa. Então, o nosso corpo manda essa mensagem, você tem que comer, porque você tem que se aquecer, tá? Então, não é uma coisa que você inventou. Mas se você tem reserva, você consegue usar essa reserva pra se aquecer. Mas o nosso corpo manda as mensagens, né? Tá frio, dá mais fome, certo? Porque você precisa queimar calorias pra manter a temperatura do seu corpo. Tá? Então, isso também é bacana de falar pra eles e tudo mais. Gente, cheguei aqui ao final das perguntas. Isso. Cheguei ao final das nossas perguntas que apareceram aqui. Nossa, mas foi tão gostoso, tá? Eu adorei fazer a live aqui com vocês. Se você tá aqui, né, e não fez inscrição, participa, entra no grupo do WhatsApp, receba ali os vídeos da Sabidinha, a lista de materiais, vai ser, assim, muito bacana pra você, né, e eu vou ficar super feliz, porque eu vou estar ajudando, porque a minha missão aqui é ajudar cada vez mais pessoas, trazer mais conhecimento, né, porque aqui, como meus amiguinhos, eu adoro citar frases, né, tem uma frase que fala assim, que a sabedoria não é a gente saber tudo, mas saber que nunca se sabe o suficiente. Então, se você, né, fez a inscrição, você falou, nossa, eu preciso aprender mais alguma coisa, eu preciso de alguma coisa a mais. E eu, né, para poder conseguir produzir todas as coisas para vocês, eu busco informações, eu busco saber mais, né? Então, sabedoria é não saber tudo, mas saber que nunca se sabe o suficiente. Eu acho que é importante a gente sempre nos questionar, eu entendo sobre isso, né? A dúvida, né? Preciso saber mais, porque isso vai mover a nossa vontade de continuar estudando, vai mover quem nós somos, né? E nós vamos ser aí, né, pessoas melhores quando a gente busca, né, saber mais, conhecer mais. Eu agradeço a presença. Obrigada, Ana, pelo carinho de sempre. E você que tá assistindo depois, faça os seus comentários ali embaixo do vídeo, tá bom? Fiquem ligados, que amanhã vai aparecer
notificações da Sabidinha e também notificação pra gente, então, participar da live de amanhã. Um beijo, até mais e aqueçam-se, gente, porque hoje vai estar frio. Tchau, tchau.